daí na pessoa física você não vai pagar imposto de renda, porque você vai declarar esse valor todo como rendimento isento. Ah, ok, Rafael, eu não tenho contabilidade, eu não tenho um contador responsável pela minha empresa, mas eu tenho a empresa aberta e faturo, recebo valores, tenho as minhas despesas, mas eu não tenho esse controle formal feito por um contador. Aí você tem uma regra tributária que você precisa declarar parte dos seus rendimentos na pessoa física como rendimento tributável e parte como rendimento isento. E aí, dependendo do valor do teu faturamento na tua empresa, você pode ser que você pague imposto na pessoa física. Então, há que se avaliar exatamente em cada caso se há essa vantagem, né, de você ter uma contabilidade mensal, porque às vezes o valor que você paga para o contador, você vai ter uma despesa com ele, mas seria inferior ao valor que se você não tivesse o contador, você teria que pagar um imposto na pessoa física para o governo. Então, essa é a primeira dúvida, o primeiro questionamento aqui que muita gente faz, que eu queria trazer esse esclarecimento para vocês, né, sobre essas vantagens ou desvantagens de ter a contabilidade sendo feita do teu MEI, né. Além da vantagem tributária, obviamente, é a vantagem de suporte, de conhecimento, né, que se você encontrar, você ter um contador que te dá esse apoio, né, em muitas situações que você vai ter dúvidas e dificuldades na gestão da tua empresa, né, se for um contador com perfil consultivo, um contador que vai realmente estar próximo de você, ele vai conseguir te auxiliar em dúvidas da gestão do seu negócio, precificação, análise de custo, né? Então, todo esse trabalho, né, não só a parte tributária, mas também todo esse trabalho de gestão e de consultoria, um trabalho mais consultivo, você tendo um escritório te acompanhando, o contador capacitado te acompanhando, você vai conseguir ter esse suporte, né, e ter essa atenção maior para fazer com que o teu negócio cresça, fazer com que o teu negócio evolua, né? Então, essa é a primeira situação que a gente traz para vocês aqui, né? Qual é o risco, né? Se eu não tiver a contabilidade sendo feita da minha empresa, eu tenho algum risco? Né? O risco pode ser que o risco não existe um risco de penalização, né? Porque como eu falei no começo, você não é obrigado a ter uma contabilidade sendo MEI, mas há um risco tributário em que às vezes você vai pagar um pouco mais de imposto que você não precisaria pagar caso você tivesse, né, a contabilidade sendo acompanhada por um contador, a sua empresa sendo acompanhada por um contador, né? E aí, então, beleza, sei disso, né? Agora entendo essas diferenças, não tem uma contabilidade sendo feita, né? Como que é o caminho para que você possa se enquadrar nisso? Né? É bem simples, né? Você buscar um contador de confiança, alguém que você conhece, né? Um escritório que te atenda, que você tenha que tenha credibilidade assim na sua região, que você vai saber que é uma empresa fidedigna, né? Que vai conseguir te acompanhar com a forma que você precisa, de uma forma próxima. E também existe, né, empresas que hoje com a digitalização e com a informatização de todos os processos, você não precisa se limitar a uma empresa, a um profissional da sua região, né? Hoje a gente consegue, nós mesmos no nosso escritório, a gente consegue atender clientes, né, de várias regiões do país, porque hoje os processos estão todos digitais, as reuniões a gente consegue trabalhar também à distância, né, dando esse apoio, esse suporte para o empresário. Então, hoje o nosso escritório também atende empresas de fora da nossa cidade e até do nosso estado, né? Algumas dúvidas também bem importantes em relação ao MEI, né? Primeiro, a questão do faturamento, né? Muitos empresários que estão dentro do MEI, né, às vezes não sabem qual é o faturamento que ele pode ter, se tem um limite, né? Se ultrapassar esse limite, quais são as consequências ou o que ele precisa fazer para que ele possa ainda continuar, né, dentro do MEI ou às vezes realmente até fazer a migração para outro regime tributário, para outro tipo societário. Então, hoje, o faturamento do MEI ele é limitado em 81 mil reais no ano, né? Então, existe uma média de aproximadamente R$ 6.750 por mês, mas você não precisa se limitar e pensar no valor mensal, você precisa realmente se preocupar no valor anual.
né, que não poderia ultrapassar esse limite. E aí existe um projeto de lei sendo votado no Congresso, né, para que possa aumentar esse limite de faturamento, para que o valor de R$ 81 mil passe para R$ 130 mil, né? Então, nesse novo cenário, se realmente for aprovado e for validado pelo Congresso e pela presidência, assim que isso acontecer, e se acontecer, muitas empresas que hoje já estão aí numa situação que deveriam migrar para o Simples Nacional ainda vão conseguir continuar no MEI. E ao contrário também, né, aquelas empresas que tiveram que passar para o Simples Nacional, mas que ainda, né, estariam dentro desse limite de faturamento de R$ 130 mil anuais, elas poderiam pensar no regresso, né, na volta para o MEI para se enquadrar nesse regime tributário e ter uma carga tributária um pouquinho menor, né? E aí, falando em carga tributária, né? Quais seriam as obrigações quando uma empresa passa do regime tributário do MEI para o regime tributário do Simples Nacional? Que essa eu acho que é uma dúvida bem recorrente de vários empresários, né? Que ficam naquele medo, né? Será que eu vou para o Simples Nacional? Será que eu não vou? Qual que vai ser meu custo com impostos? Quais vai ser meus custos operacionais em ter uma empresa do Simples Nacional? Então, hoje no MEI, né, o MEI ele paga mensalmente um valor fixo, né, de imposto. Então, o MEI hoje, se for uma empresa de comércio apenas, ele vai pagar R$ 61,60 de imposto. Se for uma empresa de serviço, ela vai pagar R$ 65,60 de imposto. E se for uma empresa que tem comércio e serviço nas suas atividades, vai pagar R$ 66,60. Então, realmente é um tributo, é uma carga tributária bem baixa, é um valor fixo que, independente do teu faturamento que você tenha, você vai pagar esses valores dentro do MEI. E se você for para o Simples Nacional, qual seria essa carga tributária? Né? Então, hoje no Simples Nacional existem alguns anexos que a gente chama de tributação, né? E aí, por exemplo, para empresas de comércio, você que comercializa produtos, está no MEI e iria passar para o Simples Nacional. A tua tributação, ela pode começar em 2,64% do teu faturamento, e aí ela vai aumentando conforme o teu faturamento também vai aumentando, né? Então, a tua empresa, dependendo do estado que ela esteja constituída, ela vai ter uma variação de carga tributária, porque cada estado tem uma questão específica da parte do ICMS. Então, ela começa com 2,64 e pode ir subindo conforme o teu faturamento vai aumentando e também conforme o estado que você está com a sua empresa constituída, né? Alguns estados não têm redução do ICMS, então já começa com 4%. Então, hoje no meio você paga R$ 65,60, R$ 61,60, você pode ir para 2,64 ou até 4% do teu faturamento, tá? Então, esse seria o primeiro impacto aí que a tua empresa teria mudando para o Simples Nacional. Também é uma necessidade daí sim, né, estando no Simples Nacional, ter um escritório de contabilidade para fazer as apurações dos impostos mensais, né? As emissões das notas, né? No MEI, hoje, você vendendo direto para uma pessoa física, você só é obrigado a emitir a nota se a pessoa solicitar essa nota fiscal, né? Se você é um MEI que vende direto para o consumidor final, você não precisa estar emitindo todas as notas de tudo que você vende, só se o cliente exige, né? E já no Simples Nacional, aí sim, né? Todo faturamento você precisa enviar a nota fiscal para o fisco, porque é em cima dela que você vai fazer a apuração dos seus tributos, né? E uma prestadora de serviço, né? Você que não é um comércio, mas você é um prestador de serviço, você pagaria dentro do Simples Nacional, começaria a pagar 6% de imposto, né? É a alíquota mais baixa dentro do Simples Nacional. Então, seriam essas as cargas tributárias que você teria dentro do Simples Nacional, que seria, né, o próximo passo, o próximo regime tributário que normalmente as empresas se enquadram, né, depois que são retiradas do MEI por algum motivo, né, em relação a não ter
já ter ultrapassado o faturamento, já ter extrapolado, ou às vezes também em questão de contratação de funcionários, né? Essa é uma outra dúvida que muita gente tem, que as empresas do MEI, elas têm uma limitação hoje, né, de contratação de até um funcionário no CNPJ, né? Então, a partir disso, já teria que ser uma empresa do Simples Nacional também. E outra situação também que está prevista nesse projeto de lei para mudança do MEI seria, além do faturamento passar de 81 mil para 130 mil, seria a possibilidade, né, de contratação de até dois funcionários, tá bom? Então, seriam as mudanças aí que você teria de um regime para o outro. Dá um pausezinho aqui nas explicações. Aqueles que ainda não estão com a chamada, com o vídeo aberto, caso possam abrir, ficaria bem bacana aqui para a nossa apresentação, tá bom? Alguns que entraram depois, se puderem abrir a câmera, fica legal. Vamos lá. Algumas outras dúvidas que muita gente tem, né? Quais são os custos de transformação do CNPJ, né? E qual que é esse processo de transformação de uma empresa do MEI para uma empresa do Simples Nacional? Vamos lá. O MEI hoje ele já tem o CNPJ constituído, né? Você já está com o endereço constituído também, e a transformação seria o desenquadramento do MEI na Receita Federal e também seria o desenquadramento do MEI na junta comercial do teu estado, né? Então, seriam esses dois processos iniciais que são feitos para que você possa sair do MEI e automaticamente, na sequência, é feito um processo já concomitante com esse desenquadramento, que é a transformação, né, do microempresário individual em um empresário individual ou numa sociedade limitada, né? Então, a partir do momento que você é desenquadrado do MEI, mais comumente é colocado como uma sociedade limitada, ainda que você não tenha sócios, né? Hoje é possível você abrir uma sociedade limitada unipessoal, então existe essa possibilidade de você sair do MEI e transformar a tua empresa numa sociedade limitada, e aí você pode continuar como único sócio da empresa, ou você pode, a partir do momento que você é desenquadrado como MEI, trazer outros sócios, né, para dentro do CNPJ. Também é uma possibilidade de crescimento, né? Você talvez aí ter pessoas que você confia que tem desejo de empreender com você, de fazer o teu negócio crescer, né? Você trazer outra força de trabalho como sócio da empresa para que você possa desenvolver o teu negócio com maior fluidez. Então, é uma possibilidade também. Então, o processo é esse, né? Você faz o desenquadramento do MEI na Receita Federal, na junta comercial e faz a transformação desse MEI numa empresa do Simples Nacional. Esse processo comumente é feito por contadores, né? Pela experiência que a gente já tem nessa área. Não que seria impossível de o próprio contribuinte fazer esse processo, mas seria muito mais complicado, porque, né, não é da área de vocês, então realmente, normalmente é feito por um escritório contábil especializado para que você possa ficar tranquilo e saber que o processo ele vai ser feito de forma transparente, de uma forma correta, né? Algumas outras situações, né, daqueles que já estão como MEI, né, já tem MEI e abandonou a empresa, deixou ela esquecida, né? A gente já coletou algumas dúvidas que o pessoal já tinha colocado, né? E uma dessas situações foi justamente essa. Poxa, abri meu MEI lá em 2017 e não fiz nada com ele, não mexi, não entreguei declarações. Como que eu faço para reativar ele, né? É um processo de regularização tributária que você precisa fazer, que a gente tem que fazer a entrega, a geração dos impostos, primeiro daquilo que não foi feito de todo esse período. Você tem a opção de pagá-los à vista, ou você tem a opção de fazer um parcelamento desses impostos. Esse seria o primeiro passo para você reativar o teu CNPJ. Além disso, teria que ser feitas as declarações anuais, né, que provavelmente já estariam pendentes, uma vez que você só abriu o CNPJ e não deu sequência nas obrigações mensais que você tinha como empresário nesse regime tributário, tá? Então, essa dúvida é assim que funciona, você fazer essa reativação
do MEI, né? Outra dúvida que colocaram também, né, que tem muita gente apresenta, né? Você ter MEI impede de você receber o Auxílio Brasil, né, o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família? O ter um MEI ele não é um indício que você vai perder o Auxílio Brasil, né? Mas para você ter o Auxílio Brasil, você precisa se enquadrar lá em todas as regras que o Auxílio Brasil apresenta para você poder ter esse benefício. O que acontece do MEI, né? Existe uma situação bem específica do seguro-desemprego, né? O seguro-desemprego, ele realmente é bem comum muitas pessoas, né, estarem trabalhando, né, num emprego CLT normal e já está pensando em sair desse emprego e empreender, né? Então aí ele abre o MEI, ainda estando empregado, e começa a desenvolver o seu negócio ali. Só que quando ele sai do emprego, quando ele ganha, ele é demitido, uma vez que ele tem um CNPJ ativo no nome dele, ele não consegue usar o benefício do seguro-desemprego. Então, esse sim é um cuidado bem grande que cada um tem que ter, né? Saber dessa ciência que a partir do momento que você tem um CNPJ ativo, você não tem direito a receber o seguro-desemprego, tá? Outra dúvida que muita gente tem, né, que já foi colocado, né? Eu tenho uma microempresa, ou seja, eu tenho uma empresa que está no Simples Nacional. Vale a pena eu voltar para o MEI? Essa é uma situação que, se você olhar estritamente pelo lado tributário, né, se você estar no Simples Nacional e fatura abaixo de R$ 81 mil no ano, que é o limite que nós temos hoje, e a atividade que você desenvolve é permitido estar no MEI, aí sim, olhando pelo lado tributário, valeria a pena você voltar para o MEI e deixar de pagar aí 3, 4, 5, 6% do teu faturamento de imposto e voltar a pagar a taxa fixa, né? Então, realmente, olhando pelo lado tributário, se você se enquadra nas atividades que a tua empresa exerce dentro do MEI e o teu faturamento está dentro do limite, você poderia realmente voltar para o regime do microempresário individual, porque você teria uma redução de tributos, né? Aí, olhando por outros lados, né? Olhando para o lado de crédito, né? No banco, muitas vezes as linhas de créditos, né? Para microempreendedores são inferiores a linhas de créditos para as empresas maiores do Simples Nacional. Então, isso tudo também teria que avaliar um contexto geral, né? Mas olhando a, a parte tributária, realmente valeria a pena, né? A gente falou um pouquinho, né, sobre as obrigações que o MEI tem, né? Além de pagar a guia mensal, é fazer a declaração anual do MEI, né? E muita gente não sabe como fazer essa declaração anual, acha que é muito difícil, né? Tem dificuldade, às vezes, de encontrar alguém que possa resolver essa situação para eles, né? Então, a declaração anual do MEI é uma declaração bem simples, né? Existem duas informações que você precisa colocar na declaração do MEI. É o teu faturamento anual e se você teve funcionário registrado no ano ou não, né? Então, são duas informações. O que antecede essa declaração é que é bem importante. Por quê? Se você não faz um controle mensal das suas receitas, né, aquilo que você faturou durante o mês a mês, durante o ano anterior, como que você vai fazer a declaração, né, do MEI anual? Porque você ali você precisa declarar o seu faturamento anual. Se você não tem um controle, você não sabe o que declarar ali. Então, é um passo bem importante a organização mensal do empresário, né? De fazer um controle das suas receitas, né? Seja ela em planilhas ou seja em sistema, para que você possa, ou até mesmo de uma forma mais tradicional, digamos assim, que seria em anotações, né? Para que você pudesse saber o quanto você faturou no ano e aí sim poder declarar essa declaração no final do ano, tá? Aliás, no ano seguinte referente ao ano anterior. É ter esse controle mensal para você poder declarar isso no ano seguinte, tá bom? Então, a gente já falou um pouco sobre registro de funcionários, né? Então, o MEI pode assinar a carteira de um funcionário, até então é um único funcionário, né? Se houver um projeto de lei aprovado para mudança, isso vai acontecer mais para frente, né?
Hoje, dentro do MEI, é uma dúvida que alguém colocou também de um participante aqui, se a empresa não pode ser MEI, né? Qual seria a solução para tornar essa empresa de uma forma mais econômica possível, né? Isso é bem comum em algumas atividades, né? Então, ela exerce provavelmente uma atividade que ela não é enquadrada dentro do MEI, né? Ou talvez ela já extrapolou o faturamento, né? Ela tem um faturamento maior e ela quer ter uma economia tributária maior possível, né? Vai precisar pagar os seus impostos, mas quer pagar o mínimo possível dentro da lei. Então, é necessário sempre ser feito um estudo tributário, né? Mas em 80% dos casos, o Simples Nacional vai ser a melhor opção, né? Existem algumas situações específicas que nós teríamos que já avançar para o lucro presumido, por exemplo, que é um outro regime tributário, né? Mas o Simples Nacional, na maioria dos casos, vai te trazer o melhor custo-benefício em relação à parte tributária. Você vai conseguir estar dentro da legalidade, fazer com que a tua empresa esteja operando de uma forma correta e tendo o menor custo tributário possível, né, dentro do Simples Nacional. Que seriam ali aquelas alíquotas ali que a gente já tinha passado para vocês, né? Comércio iniciando em 2,64% aqui do Paraná, por exemplo, podendo ser 4% aí dependendo de algum estado, e aí avançando conforme o teu faturamento vai aumentando também, né? Falando um pouquinho assim sobre a parte operacional, né? A parte, quais são as obrigações ali que a tua empresa precisa mensalmente, né? Então, como falado em relação à emissão de nota fiscal, né? Se você é um prestador de serviço, as suas notas fiscais vocês vão emitir dentro do portal da prefeitura da tua cidade, né? Então, ali dentro você vai ter um acesso para emitir as suas notas fiscais de prestação de serviço. Se você é uma empresa do regime de comércio, ou até mesmo uma indústria, uma pequena indústria, as suas notas fiscais elas vão ser emitidas no portal da Receita do seu estado, né? Aqui no Paraná, por exemplo, o modelo de documento fiscal que é emitido para empresas de comércio é a nota fiscal avulsa eletrônica, a chamada NFAE, né? E essa nota fiscal ela somente é possível emitir por dentro do portal da Receita PR, né? Então você consegue, não é possível usar um sistema paralelo para emitir essa nota. Quando você vai para o Simples Nacional, aí sim, né? Aí sim você precisa emitir essa nota fiscal por um sistema, né? Como o app Loja fornece e dá toda essa estrutura para que você possa usar a ferramenta deles, suporte e tudo mais, para que você possa utilizar uma ferramenta confiável para emissão das notas fiscais. Então, dentro do MEI, pelo portal da Prefeitura Serviço, pelo portal do Receita PR Notas de Produtos, tá? E avançando para o Simples Nacional, as notas de serviço você continua emitindo pelo portal da Prefeitura ou pode transferir para um sistema, utilizar um sistema para emissão das notas, para automatizar o processo. E notas de produtos, daí obrigatoriamente você precisa usar o sistema para emissão das notas, tá? Então, essa é uma dúvida bem recorrente aqui que o pessoal tem. Outra situação, ainda não tenho empresa, né? Estou começando aqui agora a entender como funciona o MEI, é um projeto que eu tenho de abrir um CNPJ, mas eu ainda não tenho empresa. Como que eu faço? Né? Então, o processo de regularização do CPF para a constituição de um CNPJ, ele é relativamente simples, né? Você tem alguns cuidados que têm que ser tomados inicialmente, que seria a consulta comercial na cidade, no município, onde você vai constituir o CNPJ, né? Então, é o primeiro passo para saber se a prefeitura da tua cidade libera que você exerça aquela atividade naquele endereço, né? Então, você saber, fazendo essa consulta comercial, eles vão dar o retorno, liberando ou não, e aí, na sequência, a gente consegue constituir o CNPJ, e uma vez que a prefeitura já tinha dado o sinal verde, a gente vai conseguir todas as licenças, alvará, a inscrição municipal, tudo que a tua empresa
necessário ter, tá? Então, o processo é a consulta comercial e aí, após isso, liberado, a gente faz a constituição do CNPJ. O processo, ele leva aproximadamente de 1 a 2 dias, é rápido, né? Dependendo da velocidade de a gente conseguir as informações do cliente, os documentos que a gente precisa, né? Os documentos do imóvel onde essa empresa vai estar constituída. Então, a gente consegue, tendo essa documentação em mãos, abrir o CNPJ aí de uma forma bem rápida, para que você possa já começar o teu negócio de uma forma bem assertiva, tá? Então, a constituição do CNPJ é dessa forma. A gente já falou um pouquinho aqui sobre as declarações, as obrigações mensais que a empresa tem, a obrigação anual que a empresa tem. A gente também abordou sobre os tributos, né? Quais são a carga tributária no MEI e a carga tributária no Simples Nacional. A gente abordou aqui também sobre registro de funcionários, se pode ter, se não pode, quantos são no MEI. No Simples Nacional, o registro de funcionários ele é ilimitado, você pode ter funcionários, quantos funcionários você precisar, e no MEI, então, ele é limitado a um funcionário, até que se torne uma mudança aí na legislação, né? E é isso, é o que eu teria assim para trazer de forma geral para vocês. Também falamos aqui sobre a parte do uso do sistema, né, que é necessário assim que você transforme a tua empresa no Simples Nacional, que é uma etapa muito importante, né? Falando um pouquinho aqui do app Loja, é uma etapa muito importante você ter um sistema confiável que você vai conseguir gerenciar, além de emitir as suas notas fiscais, né? Gerenciar o teu negócio, fazendo uma análise importante ali da parte de estoques, da parte de custos e tudo mais. Então, é bom, é muito importante, uma etapa imprescindível para o sucesso do teu negócio, você ter um sistema bem confiável, que te dê um suporte, um respaldo, uma retaguarda aí bem interessante, tá? Eu queria abrir agora para vocês, então, né, para que vocês possam colocar as suas dúvidas, trazendo aqui para vocês as respostas dos questionamentos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, se a gente já tem aqui algumas dúvidas, tá? Vou dar uma lidinha aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, podem ir colocando também, que a gente vai selecionando aqui para vocês, tá? Aqui já temos uma do Rodinei Araújo. Minha empresa MEI está inapta por declaração. Como é feito para tornar ela ativa novamente? Né? Então, esse é um caso que a gente falou ali sobre ter uma empresa que às vezes foi aberta, né? E aí não foi feita as declarações, não foi gerado a declaração anual e não foi gerado, às vezes, nem os impostos para serem pagos. Né? Então, o caminho seria gerar os impostos, fazer a declaração e os impostos serem recolhidos à vista ou possivelmente sendo parcelados também. Com isso, você vai ter ativado a tua empresa novamente para poder, né, estar com ela com uma situação lá como ativa, né? Vai fazendo essas declarações anuais atrasadas, você vai tornar ela ativa novamente, tá? Uma dúvida aqui da Fernanda Lauber. Olá, qual o valor dos impostos do Simples Nacional para comércio que tem a prestação de serviços juntos, né? Então, uma empresa no Simples Nacional, ela tendo duas atividades, né? Tendo uma atividade de comércio e uma de serviço, ela vai tributar separado cada atividade, cada faturamento. Então, vamos lá, vamos pensar que ela no mês faturou 30 mil reais. É uma empresa que comercializa peças e faz manutenção de máquinas, um exemplo, né? Então, ela tem atividade de comércio de peças e tem atividade de manutenção de máquinas, serviço. Desses 20 mil reais que ela faturou no mês, ela faturou 15 vendendo peças e 5 faturando como serviço. Então, ela vai tributar 15 mil reais no Simples Nacional como atividade de comércio, e aí, dependendo do estado que ela se encontra, vai ter uma variação dessa alíquota, né? E no serviço, ela vai começar pagando 6% nessa atividade que a gente está falando aqui de manutenção de máquinas, né? Agora, existem outras atividades de serviço que a tributação ela é maior. Ela pode chegar começando com uns 15,5% sobre o teu faturamento. Então, depende muito, tá, Fernanda, sobre qual tipo de serviço que você presta
e e o comércio, em que estado você se encontra. Então, vai ter essa distinção. Mas, em linhas gerais, é isso. Você tributa o serviço num regime, num anexo, e o comércio em outro anexo, em outra alíquota, tá bom? Vamos lá do Ricardo. Eu achei que teria que fazer a declaração como CNPJ e como CPF. Onde posso encontrar essa lei? Quando o MEI faz a declaração por um contador, nesse caso, não preciso fazer imposto de renda como pessoa física? Não, não é bem assim, tá, Ricardo? Então, vamos lá. Você tendo uma empresa como MEI, sendo acompanhado por um contador, não quer dizer que você está livre de fazer o seu imposto de renda pessoa física. Pode ser que sim, pode ser que dependendo do teu faturamento como MEI, basta você entregar a declaração do MEI e a tua pessoa física vai estar isenta, não precisa nem fazer a declaração. Mas tem situações que você, mesmo tendo um contador, fazendo a declaração anual do MEI com o contador, ainda assim você precisa fazer o imposto de renda pessoa física. Vou te dar um exemplo. Vamos pensar que você é um barbeiro, né? Fatura R$ 75.000 no ano e tem o contador acompanhando a tua empresa. Aí ele fez a contabilidade da tua empresa, registrou as suas despesas, as suas receitas, e desses R$ 75.000 que você faturou no ano, sobrou 45 mil de lucro para você, na tua empresa. E esse lucro você tirou da tua empresa para você, pessoa física, mensalmente, foi tirando no ano, deu R$ 45.000. Veja que você declarou, você fez a contabilidade da tua empresa com o contador, ele declarou o teu imposto de renda, a declaração do MEI anual, e você teve um lucro de R$ 45.000. Ele é um rendimento isento no imposto de renda pessoa física, mas é um rendimento que ultrapassou R$ 40.000 de isenção. Então, você vai ser obrigado a declarar o teu imposto de renda, mas você não vai pagar imposto de renda. Por quê? Uma coisa é você ser isento de entregar a declaração, não obrigado a entregar a declaração, e outra coisa é você ser isento do imposto, mas ainda assim ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, nesse exemplo que eu te passei, é isso. Você tendo um lucro, por exemplo, de R$ 45.000, você vai receber esse dinheiro na tua pessoa física como rendimento isento e ainda assim vai ser obrigado a declarar o teu imposto de renda pessoa física, fazer a sua declaração, tá? Vamos lá. Karina Salles. Opa, não. Beauty Modas. Boa tarde. Gostaria de saber se tem como fazer um MEI usando o meu nome de solteira, pois ainda uso o de casada. Até o momento não saiu a verbação. Ou posso usar o nome que criei, que é Beauty Modas. Então, o MEI, ele somente tem como nome do MEI o nome da pessoa e conclui com o CPF dela. Essa é a razão social do MEI, né? O nome fantasia que você criou, ele é possível colocar como nome fantasia, mas não como razão social. Você conseguiria colocar como razão social se fosse uma empresa do Simples Nacional normal, né? No MEI não é possível. Em relação a você usar o nome de casado ou de solteira, o nome que vai sair no CNPJ é o nome que está cadastrado na Receita Federal. Se o teu nome vinculado ao teu CPF está ainda como nome de casada, será esse o nome que vai sair no cartão CNPJ do teu MEI, tá bom? Então vamos lá. Camila Andrade que perguntou qual é o valor aproximado para a abertura do MEI. Então, esse valor aproximado vai depender muito do profissional que vai trabalhar para que isso aconteça, né? E, obviamente, cada região do país tem uma diferença, tem as suas particularidades. Hoje varia muito aí dentro de atividades de comércio, se você vai ser uma atividade de comércio, ou uma pequena indústria, ou uma prestação de serviço, varia muito os valores cobrados para a abertura do MEI, dependendo desse ramo de atividade, desses ramos de atividade. Mas você vai provavelmente encontrar em valores entre 300 a 700, 800 reais, dependendo muito da tua região e dependendo muito também do tipo de atividade que você presta e das licenças que serão necessárias para que o teu MEI possa estar funcionando. Porque, veja bem, é diferente você abrir uma prestadora de serviço, que é um processo um pouco mais simples, do que uma pequena indústria que vai mexer, por exemplo, às vezes com produtos químicos, que vai exigir uma licença maior.
Então, consequentemente, o trabalho de legalização dessa empresa também vai ser maior. Então, por isso que tem essas variações aí nos valores, tá bom? Todo ano faço a declaração como pessoa física, fazendo o MEI, eu tenho que fazer as duas declarações? Então, essa pergunta que a gente acabou de responder, né? Falando que, dependendo da situação, sim, você precisa fazer a declaração do MEI e também a declaração da pessoa física, né? Por isso que é bem importante ter um contador acompanhando e você ter essa segurança que está tudo certo, tá? O Anderson pergunta quais as diferenças dos impostos entre MEI e Simples Nacional para a contribuição da Previdência Social. Uma ótima pergunta aqui do Anderson, tá? Então, no MEI, quando você paga aquela taxa fixa, você já está contribuindo para a contribuição social, né, como segurado do INSS. Se você precisar se afastar por auxílio-doença, auxílio-maternidade, você já está contribuindo, você vai ter esse benefício, você vai estar segurado. Você também contribui para fins de aposentadoria, né, por tempo de contribuição e por idade, na verdade, desculpe. E você vai conseguir se aposentar por idade se você é contribuinte pelo MEI, né? No Simples Nacional, para você poder contribuir para o INSS, é feito através do o sócio, né, do Simples Nacional, ele faz um prolabore, né? Prolabore é um rendimento que a empresa paga para o sócio. E aí ele pode determinar um valor de um salário mínimo, que ele vai recolher o prolabore sobre um salário mínimo, é o mínimo que ele pode fazer, ou se ele quiser recolher por um valor maior para fins de aposentadoria ou para fins de auxílio, quando no caso ele precisa, ele pode determinar um valor do prolabore maior também. E aí sim, sobre o valor que ele determinar como prolabore, vai ser recolhido 11% no Simples Nacional. Então, essa é a carga que você paga de imposto sobre o teu prolabore para fins de contribuição na Previdência. Tá? Essa é uma pergunta aqui. Quando eu fiz o MEI na atividade principal, saiu errado. Paguei 89 para mudar. Mudaram, porém no aplicativo está do mesmo jeito. Fiquei preocupado. Será que trocou mesmo? Selma, essa aqui é uma situação bem complicada, tá? Provavelmente você tenha, estou imaginando aqui, porque eu já vi situações como essas de contribuintes, que eles pesquisam no Google, né, como alterar a atividade do MEI, aparece lá como anúncio, ele entra naquele link, paga uma taxa, esse dinheiro vai lá para aquela empresa que fez esse anúncio, e eles de fato não fazem o serviço, então é caracterizado como um golpe, né? Então, realmente, se você entrou por esse anúncio, você provavelmente pagou uma taxa que não é uma taxa do governo, é uma taxa que foi paga para essa empresa que pegou o teu dinheiro e não fez o serviço. Agora, se você procurou um contador, uma pessoa que conhece, e você pagou essa taxa para ele, né? Aí cabe você procurar esse profissional e perguntar por que ainda não está alterado no cadastro do teu CNPJ. Há uma outra situação também que é possível fazer, é você pesquisar o teu CNPJ, consultar o teu CNPJ no site do Consulta CNPJ da Receita Federal. Às vezes o aplicativo não atualiza e às vezes, mesmo que essa atividade já tenha sido alterada no cartão do teu CNPJ, tá? Então é importante você consultar lá também para ver se lá já está atualizado, porque às vezes o aplicativo de fato não atualizou. A Jéssica Costa aqui pergunta como saber se sou obrigada a declarar imposto de renda, né? Provavelmente pessoa física. Então, para isso é necessário você saber se você recebeu rendimentos tributáveis acima de 28 mil, então, aproximadamente 28 mil reais, tem uma diferencinha ali de alguns valores, mas é nessa faixa entre 28 e 29 mil reais como rendimentos tributáveis ou às vezes como rendimento isento acima de 40 mil reais também você já é obrigado a declarar imposto de renda. Existem alguns outros fatores que obrigam, que não são tão comuns, mas também que eu posso colocar aqui para vocês, como a aplicação na Bolsa de Valores, né? Caso você tenha operado na Bolsa de Valores, tenha patrimônio acima de 300 mil reais, também você é obrigado a declarar imposto de renda, então são os critérios aí mais comuns. Desculpe. A Silvana pergunta que minha empresa é de Simples Nacional e não estou trabalhando. As atividades estavam suspensas durante a pandemia. Não foi feita a informação mensal do faturamento como zero, porque estava sem contador. Agora, para regularizá-la, preciso pagar uma multa
mensal, é possível parcelar essa conta? E essa é uma situação que, quando você tem uma empresa do Simples Nacional, é bom, mesmo que você não vá usar ela por um período, que você mantenha um contador acompanhando e fazendo as declarações mensais da tua empresa, né? Para que você não deixe atrasar e não gere multa. Essas multas que você possivelmente vai ter por não ter feito a declaração mensal, você consegue, depois de ter feito a regularização e essas multas aparecerem, né, na Receita Federal, você consegue pedir um parcelamento caso você já não tenha outro ativo, tá bom? O Ricardo pergunta aqui, eu usando o MEI fazer a declaração como pessoa física, consigo receber a restituição? Consegue. Se você tem valor retido na fonte, na tua pessoa física, e você tem MEI, isso não impede de você receber a tua restituição, tá bom? Rodinei Araújo, como faço para contribuir sobre 2 salários mínimos como MEI? Como faço para recolher? Essa é uma situação que muita gente pensa em contribuir por um valor maior do que um salário mínimo, né? Para poder se aposentar lá na frente com um valor maior também. Houve uma mudança, né, na Previdência, na reforma da Previdência, que mudou as regras de como será a aposentadoria, né? E ainda não está pacificado essa questão de recolhimento a mais pelo meio, porque existe lá as regras de tempo de contribuição, mais a idade para gerar um fator lá na Previdência para você poder ter direito à aposentadoria. Então, como o MEI especificamente tem uma forma de recolhimento específica, não está pacificada essa questão aqui de recolhimento do salário mínimo, tá bom? É mais do que um salário mínimo. Vamos lá. Como MEI, posso contratar meu filho de 31 anos e pagar todos os impostos? Não há impedimento de você recolher, ter um familiar como funcionário no MEI, tá? Não teria problema. Vamos lá, o Ricardo faz uma pergunta aqui. Gostaria de saber sobre o limite de compra do MEI e como ficam as minhas compras fora do estado, IPI e ST. Isso já vem na nota fiscal que paguei para o fornecedor ou depois que a mercadoria chegar é que eu vou ter que pagar esses impostos. Então, assim, limite de compra, né? Se a gente tem não existe um limite de compra, existe um limite de faturamento, R$ 81.000 no ano. Mas, obviamente, se você recorrentemente fatura 80, 79, 81 mil no ano, e todo ano você tem compra 120, 130, 140 mil, a Receita vai entender que você não está declarando o teu faturamento correto, porque você está todo mês, todo ano trabalhando no prejuízo, né? Então, há que ter uma coerência entre as compras e as vendas, né, para que você não tenha risco tributário, tá? Sobre a parte de IPI e ST, né? Se já vem destacado na nota, né, esses impostos, o emitente dessa nota que é quem faz o recolhimento desse imposto de substituição tributária. Mas é bem importante analisar o teu caso de uma forma bem específica, porque nós temos 27 estados no país, né, e cada estado tem uma legislação tributária específica ao que fala do ICMS. Então, eu não consigo generalizar uma resposta aqui para você, porque a tua dúvida é bem específica, tá? Henrique Vincar. Qual é a diferença das leis para quem paga o DAS e para quem paga o DAS e GPS? Bom, aqui, no caso, eu estou entendendo que a tua dúvida é se você já está numa empresa do Simples Nacional, né? Se você já está numa empresa do Simples Nacional, você quer saber se eu pagar só o DAS, o que acontece? Se eu pagar o DAS e o GPS, o que acontece? Então, vamos lá. Partindo desse princípio, o DAS é um imposto sobre o teu faturamento. Ok, Henrique? Acabei de confirmar aqui que você confirmou esse questionamento. Então, vamos lá. O DAS é um imposto sobre o teu faturamento. Então, aquilo que você emitir de nota, você vai pagar o DAS. O GPS ele é um recolhimento sobre a parte de salário, né? Se você tiver funcionários, você vai ter descontado do teu funcionário o INSS, você vai precisar recolher isso como empresa, e você vai poder ter também o INSS sobre o teu Prolabore, que eu expliquei agora há pouco. Então, o GPS é um recolhimento previdenciário
e o Simples Nacional é um recolhimento de outros tributos que são sobre o faturamento. Então, você pagando só o DAS no Simples Nacional, você não está contribuindo para o INSS, você não vai estar segurado pelo INSS e não vai conseguir se aposentar com esses pagamentos do DAS, somente se você recolher um AGPS pela empresa do Simples Nacional, tá bom? A Carla Santos pergunta, eu tenho que declarar todo mês o meu faturamento? Se você for uma empresa do Simples Nacional, você precisa emitir todos os dias as notas daquilo que você presta de serviço ou vende de produtos, e essas notas vão ser apuradas ao imposto pelo teu contador. E aí você vai pagar todo mês o teu imposto. Se você é do MEI, você não vai precisar declarar todos os meses o teu faturamento, mas você precisa fazer um controle mensal do teu faturamento para que anualmente você some todos os teus faturamentos do mês e faça a declaração do faturamento anual, tá bom? Então, Carla, se você é do MEI, você precisa fazer um controle mensal e declarar somente anualmente, tá bom? A Build Modas. Então, para quem está iniciando uma pequena empresa, é melhor fazer o MEI ou o Simples Nacional? Se você tem, se a tua empresa, a tua pequena empresa, se enquadra nas atividades que o MEI permite e você vai faturar, você tem uma estimativa de faturamento abaixo de até 81 mil no ano, o MEI é a melhor opção, porque você vai pagar uma taxa fixa de 60 e poucos reais por mês e pronto, né? Agora, se você for uma empresa que a tua atividade não permite estar no MEI, ou você já prevê que o teu faturamento vai ser maior do que 81 mil no ano, aí, obviamente, já é necessário entrar com uma empresa do Simples Nacional para que você não extrapole o faturamento do MEI e tenha problema com isso, tá bom? Vamos lá. O Ivan aqui está colocando uma dúvida. Paguei o DAS no MEI atrasado. Conta na aposentadoria? Sim. Né? Todos os recolhimentos do DAS que você faz, mesmo que você pague com atraso, ele vai constar para fins de aposentadoria para tempo de recolhimento, tá bom? Aquele recolhimento feito, ele vai considerar para a tua aposentadoria lá na frente. O André Conrado pergunta, qual a diferença... Opa, não. Para a declaração anual, eu preciso pegar todas as vendas feitas ou apenas as que passam pela conta bancária? Legalmente falando, de todas as vendas feitas, né? Essa situação, declara só o que passa na tua conta bancária, é um subterfúgio que muita gente usa. Não vou declarar aquilo que eu vendi e recebi em dinheiro, né? Mas é errado, né? Aquilo que você fatura de fato, independente de você ter recebido via banco, cartão de crédito, Pix, né? Ou dinheiro em espécie, cheque, é o teu faturamento real. Então, seria o que você precisaria declarar, tá? Essa situação de, vou declarar só o que passa pela conta bancária, é o que algumas pessoas fazem para, mesmo estar extrapolado o limite do MEI, querer continuar no MEI e aí acaba declarando menos, mas não é o correto, tá? Vamos avançando aqui. André. Ivan pergunta aqui. Qual a diferença entre emitir nota fiscal, NFE, e NFC? Tá? Emito só NFE. Posso emitir só NFC para ficar mais fácil? Então, vamos lá. Quais são as diferenças da NFC e a NFE? São modelos de documentos diferentes. A NFC é a nota fiscal de consumidor eletrônico e a nota NFE é a nota fiscal eletrônica. Obviamente que quando você tem um comércio que você atende o público final, o varejo, que a pessoa entra na tua loja, compra o produto para uso dela, né? A NFC é o documento adequado para esse fim, que você está vendendo para o consumidor final direto. Né? Aquela notinha que sai na maquininha impressa que tem ali na frente da tua loja, linkada ao teu computador, e muitos estados têm um programa do CPF na nota, né? E pronto, você passa essa nota e fica tudo mais prático, né? A NFE, ela é recomendada o uso dela quando há uma venda de uma empresa para outra empresa, né? Normalmente é utilizado esse modelo de documento fiscal, né? Então, são essas as diferenças. Quando você tem uma loja com atendimento ao público que compra esse produto para consumo direto,
a NFC é o modelo adequado do documento fiscal. Tá? Karina Salles pergunta aqui, tem uma MEI, porém não emito nota, recebo meus pagamentos na conta de pessoa física, e esse valor que recebo eu tenho que declarar na declaração de MEI anual ou não? Então vamos lá, Karina. Primeiro passo muito importante é você não misturar o que é a tua pessoa jurídica com aquilo que é a tua pessoa física, tá? Você abrir o MEI para que você possa regularizar e formalizar o teu negócio. Então, o primeiro passo é a abertura do CNPJ, do que você já tem. O segundo passo seria a abertura de uma conta pessoa jurídica, para que você consiga movimentar nessa conta pessoa jurídica tudo aquilo que você recebe dos seus clientes, tá? Então, hoje, eu sei que há um tempinho atrás era um pouquinho mais complicado você ter uma conta pessoa jurídica, porque vou abrir num banco tradicional, vou ter tarifa, já fica muito caro, né? Mas hoje em dia, com as contas digitais, você consegue ter uma conta pessoa jurídica sem tarifa nenhuma. Né? São vários bancos digitais aí que te fornecem essa opção. Vou citar alguns aqui, Banco Inter, Banco C6, Nubank, acredito que também tem conta pessoa jurídica, lembrei agora que tenho certeza que tem. Então, assim, são alguns exemplos que você tem de opções para resolver esse primeiro problema, abrir uma conta pessoa jurídica, né? E aí, dentro da pessoa jurídica, você precisa receber aquilo que você fatura dos teus clientes, né? Mesmo que você não emita nota, você fazer esse controle mensal daquilo que você recebe, para depois declarar na tua declaração anual, e usar essa conta pessoa jurídica que você recebeu todos esses valores para pagar os teus fornecedores, as despesas da tua empresa, aquilo que se relaciona ao teu CNPJ. Então, vou te dar um exemplo. Você faturou no mês R$ 6.000, pagou um aluguel, pagou um fornecedor, sobrou outras despesas, sobrou R$ 4.000. Esses R$ 4.000 que sobrou da tua empresa e você quer usar para você, Karina, pessoa física, pagar as contas pessoais suas, da tua casa, etc., você tira da conta pessoa jurídica e coloca na tua conta pessoa física. E aí, da conta da tua pessoa física, você paga tudo que você precisa nas suas contas pessoais. Então, é bem importante você separar as contas do que é PJ e do que é pessoa física. Ainda que você não emita nota, é importante você fazer o controle mensal para você declarar sim no teu faturamento anual, na tua declaração anual, tá bom? Então, vamos lá. O Henrique também pergunta aqui, eu emito nota de serviço pelo site da prefeitura da minha cidade. A dúvida é quantas notas eu emitir, maior será o valor do DAS. Deixa eu ver se eu consigo entender a dúvida aqui, Henrique, só um pouquinho. Tá, dentro do... Entendi agora, a sua pergunta é se quanto mais notas você emite, mais imposto você paga, né? Dentro do MEI, não, tá? Se você está dentro, se a tua empresa é um MEI e você emite nota de serviço pelo site da tua prefeitura, independente de quantas notas você emitir, você vai pagar o mesmo imposto fixo, desde que você não ultrapasse os 81 mil no ano, tá? Caso você ultrapassar os 81 mil no ano, você teria que ser enquadrado como Simples Nacional e aí sim você começaria a pagar o imposto sobre o teu faturamento. Enquanto estar no MEI, você vai pagar um imposto fixo independente do número de notas, tá bom? O Ivan pergunta aqui, no caso de venda online, posso emitir NFC? Aí não, a venda online, o caminho normal é a emissão da nota fiscal eletrônica para você despachar o produto junto com esse documento da nota fiscal modelo 55. Tá? Jéssica Costa, tem uma loja agropecuária, sou MEI, mas preciso mudar para o Simples. Não emito nota porque não pedem, é bem comum. A hora que mudar para o Simples, seria obrigado a emitir todas as notas de venda, mesmo que os clientes não peçam? Então vamos lá, Jéssica, uma pergunta bem importante, porque muita gente não tem interesse de pegar a nota fiscal e deixa, né? Mas não é obrigação do cliente pedir ou não. A legislação fala que o empresário, né, ou a empresa que está comercializando o produto ou prestando serviço, a responsabilidade é dela a emissão do documento fiscal. Então, independente do cliente solicitar o documento ou não, é importante você emitir essa nota para que você possa, primeiro, declarar esse faturamento, né, com a emissão da nota, justificar o recebimento dos valores que você tem recebido por essas vendas,
e poder realmente girar toda a tua empresa. Porque pensa assim, se você fatura lá na tua agropecuária 60 mil reais no mês e 10% desses clientes pedem nota, você vai estar tirando 6 mil de nota por mês. E você recebeu na tua conta aí 60 mil reais no mês. Então, você já tem um problema tributário, que é uma incoerência entre o que você declara que recebe e aquilo que de fato você recebe. Então, aí você já está sobre um risco, né, tributariamente falando, você está sobre um risco, e é bem importante você já alterar a tua empresa para o Simples Nacional assim que possível. A gente aqui fica à disposição para poder te auxiliar nisso aí, tá bom? Ricardo, estou recebendo tudo na conta PJ e tento passar com o CPF somente 2.500 por mês para não ter que fazer imposto de renda pessoa física, tá? Então, assim, Ricardo, pensando nesse caso, se você não tem contabilidade, né, dentro do teu MEI, aí teria que analisar qual o ramo de atividade que você atua, tá? Porque R$ 2.500 por mês, você já está recebendo aí 30 mil reais no ano. E 30 mil reais, se você não tem contabilidade, em alguns casos você já vai ter que recolher imposto de renda na pessoa física, tá? Então, tem que dar uma analisada um pouquinho com mais cuidado aqui para você, de uma forma mais específica. Se precisar, a gente vai também no final aqui deixar os nossos contatos e vocês podem estar entrando em contato conosco depois, tá bom? Para analisar uma situação mais específica de vocês. A Karina pergunta aqui também, mas no caso que o que já passou, que eu recebi e ficou na conta PF, eu declaro na declaração anual do MEI? Sim. Independente de você ter deixado de fazer um processo importante, que era a abertura da conta da pessoa jurídica, é importante você declarar esses rendimentos na sua declaração anual do MEI, para que, eventualmente, se você fosse fiscalizada, você pudesse informar que aqueles rendimentos que entraram na tua pessoa física são referentes ao MEI. Seria uma forma de defesa sua, né? Porque se você omite esses rendimentos na declaração do MEI, você não tem como escapar. Se você cair numa fiscalização, você, obviamente, vai ser tributado como pessoa física, e aí a tributação na PF é muito maior do que na PJ, tá? Então, mesmo que já passou, é importante você informar isso dentro da declaração anual do MEI, tá bom? O Ricardo pergunta aqui, posso pagar minhas contas pessoais de pessoa física com o cartão da minha conta PJ? Se eu fizer isso, o que pode acontecer? Essa foi uma instrução ali que eu passei também para a Karina, né? Que é muito importante você não misturar o que é PJ e o que é pessoa física, né? Primeiro passo, o que pode acontecer? É difícil falar que vai te dar um problema, porque assim, a fiscalização hoje no país, né, nós estamos num país de mais de 200 milhões de pessoas, e obviamente a gente não tem efetivo, né, suficiente nos órgãos para fiscalizar todo mundo. Então, sendo pequenos empresários ou pessoas físicas, ainda é um pouco difícil, né, menos comum, digamos assim, você correr um risco maior. Mas, se você for autuado, você teria um problema para se justificar, né, com esses gastos sendo misturados na pessoa jurídica e pessoa física. Então, por isso que é bem importante ter essa distinção e essa separação aqui para você não se preocupar, né? Separar as receitas na conta da PJ, as despesas na conta da PJ, e aí o que sobra da empresa, o lucro, você pode tirar para a tua pessoa física e ali gastar com aquilo que você precisar, tá bom? Então, essa situação que é importante você cuidar, tá bom, Ricardo? E é isso, pessoal. Acho que a gente trouxe aqui o esclarecimento de todas as dúvidas que estavam no chat, né? Não passamos, acho que nenhuma. Fui trazendo ali item por item. De nada, Ricardo. E fico à disposição, se alguém tiver mais algum questionamento, pode colocar aqui no chat também, que a gente vai estar lendo a tua pergunta e trazendo a resposta para você. Bom, vou aguardar mais alguns minutinhos aqui para a gente ver se aparece mais perguntas. Caso não apareça, a gente já dá um encaminhamento aqui para finalizar a reunião, tá bom? Imagina, obrigado. Foi um prazer também poder ministrar esse conhecimento para vocês. Vamos lá, Roberto.
quando eu movimento meu dinheiro entre minhas contas, pessoa física e pessoa jurídica, você quer provavelmente saber se tem algum problema, né, entre movimentar esse dinheiro entre contas da pessoa física e jurídica. Então vamos lá, Roberto. Você tirando o dinheiro da PJ para a pessoa física, né, fazendo um controle disso ali, tendo uma contabilidade sendo feita, vai ser feito com distribuição de lucro e você vai ter um rendimento isento, tá? Não vai ter problema nenhum. Do contrário, você mandando dinheiro da pessoa física para a pessoa jurídica, é uma situação que pode acontecer. Às vezes a empresa está sem dinheiro e você precisa fazer um empréstimo, um aporte lá para que o processo possa acontecer, o fluxo operacional possa acontecer. Então, fazer um controle também que aquilo ali é um empréstimo e quando você receber esse dinheiro de volta, você fazer essa devolução desse empréstimo. Não teria maiores problemas entre você fazer isso, sendo que a tua própria pessoa física e a tua própria pessoa jurídica, né? Não classificaria isso como, por exemplo, uma receita não declarável, tá bom? O Christian falou que estou fazendo uma faculdade de contabilidade, tudo falado faz parte do cotidiano. Obrigado. Bacana, Christian. Realmente, às vezes o curso, né? Eu já sou formado em contabilidade há mais de 10 anos. O curso, ela te traz algumas boas noções, mas o dia a dia na prática aqui são bem específicos e é bem importante você também estar antenado. Muito bom. Então é isso, Jéssica colocou agradecimento também, principalmente o fato de ter um contador de extrema confiança. Realmente esse é um processo bem importante, Jéssica, para você poder estar bem assessorada, né? Saber que você está em boas mãos e sabe que aquilo que está sendo feito na tua empresa está sendo bem acompanhado com conhecimento, tá bom? A gente fica aqui à disposição, nossa empresa, a V7 Inteligência Contábil, para atender todos vocês, mesmo né, que sejam de fora do estado do Paraná, a gente consegue dar esse suporte mesmo à distância para vocês, uma vez que hoje está tudo muito digital e online, né? Ricardo coloca aqui, então, eu tenho dinheiro guardado na conta do CPF. Se eu usar esse dinheiro para comprar mercadorias, eu preciso passar para a PJ? Sim, se você não tem caixa na pessoa jurídica e precisa desse dinheiro para poder usar para comprar produtos, né? É importante você migrar esse dinheiro para a pessoa jurídica como empréstimo, para daí usar esse dinheiro na conta da pessoa jurídica e fazer as compras que você precisa, tá bom? Depois, quando gerar o caixa, você faz essa devolução. Então é isso, o Anderson também aqui agradece pelo webinar, conteúdo abordado, muito bom o conteúdo, abordado e as dúvidas esclarecidas. Acho que é isso, então, pessoal. Eu quero colocar aqui à disposição de vocês, então, o app Loja, né, que quem promoveu esse webinar, nos convidou aqui como parceiros para a gente poder estar trazendo para vocês esses esclarecimentos, dando um apoio para vocês em relação a essas mudanças que são necessárias quando você muda de um regime tributário para outro, né, trazendo esses esclarecimentos. Então, a gente coloca à disposição o app Loja para vocês também tendo a necessidade de usar um sistema de confiança, procurá-los, né? Vocês têm um contato ali pelo WhatsApp deles, que eles fizeram um convite para vocês, entrem em contato com eles, conversem com eles, que vai ser bem útil. E a gente coloca aqui também à disposição a nossa empresa, a V7 Inteligência Contábil. Você pode pesquisar a V7 no Google, vai ter o nosso site, vai ter ali toda a prova social dos nossos clientes fazendo os comentários de como eles são atendidos pela nossa empresa ali nos comentários do Google. Vocês podem se certificar da confiança que os nossos clientes têm no nosso trabalho. Tem nossas redes sociais também, Instagram, Facebook. Fique à vontade para nos chamar lá nos directs ou mandar uma mensagem no WhatsApp, que tem um botãozinho lá no nosso site. Pode nos chamar e nos procurar, que a gente vai estar à disposição para auxiliar vocês no que for preciso, tá bom? Acho que é isso. Fico à disposição. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar em contato. A Camila coloca aqui se tem como fazer uma assessoria a longa, mesmo tendo a distância, né? A longa distância. Sim, é possível, tá, Camila? Como eu falei, hoje a gente consegue, né, através da tecnologia, atender clientes de fora da nossa cidade, de fora do nosso estado também. Então, independente de onde você pode entrar em contato conosco, que a gente vai estar à disposição para prestar esse serviço para vocês e fazer essa assessoria no tempo que vocês precisarem,
né, seja um trabalho mensal como contador, ou se for um trabalho pontual, aquilo que vocês precisem, a gente está à disposição também. Tá bom, Camila? Obrigado pelo interesse. E é isso, pessoal. Fico à disposição. Se precisarem de alguma coisa, conte conosco, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado pela confiança e pelo tempo e a paciência de vocês. Até mais.